Que presbiteriano se apresenta assim: boa noite. Boa noite. Mas a graça e a paz do Senhor seja sobre suas vidas. Aí o crente fala assim, não é? É uma alegria poder estar aqui com vocês e a primeira vez em Presidente Dutra, eu e minha esposa querida, e fico muito honrado com o privilégio de trazer a palavra do Senhor aos irmãos. Quer botar? Porque eu sou desastrado, vou derrubar esse negócio. Dois que não sabem colocar aqui, né? Eu acho que é o diâmetro aqui que é maior do que o... Acho que se botar assim. Pronto, aprende aí, Francinaldo. Obrigado. É só um aviso para os papais que as crianças, até 5 anos, elas vão ter uma classe especial ali com a tia Milana. Então, vocês podem, elas estarão em segurança lá na sala, e assim vocês podem até ficar um pouco mais à vontade. Até 5 anos, tá bom? Obrigado. Pode continuar, pastor. E eu tenho muitos amigos na Igreja Cristã Evangélica. Eu já leciono no seminário lá em São Luís há uns 12 anos. Então, tenho alguns que são pastores, que foram nossos alunos, né, que é o caso do Marquinho aqui, nessa sua querida esposa, Ila. E alguns irmãos, né, que a gente se encontrou. Davi está aqui também, querido, que bom ter ele aqui. Cássia, né, ele imitou isso até. A minha esposa também é Cássia, ele resolveu imitar também isso, né? Meus irmãos, falar desse tema também é muito precioso para mim. Eu trabalho já desde o início do meu ministério com plantação de igreja, na área de missões. Aqui no Brasil, eu sou representante de um treinamento mundial chamado, traduzindo para o português, seria Igreja em Lugares Difíceis. Então, desde 2018, eu trabalho no Brasil e nos países africanos de língua portuguesa com a formação de plantadores para lugares de extrema pobreza e de grande violência no nosso país e na África. E eu tenho mais 12 colegas formando plantadores ao redor do mundo para lugares difíceis, né? Lugares em que recursos não existem, né? De grande pobreza ou de muitas drogas, violência. E já há alguns anos a gente trabalha com a formação de plantadores nessas áreas. E Deus tem feito grandes coisas através disso. A nossa igreja mesmo, lá em São Luís, é a Igreja Presbiteriana em Chácara Brasil, no bairro chamado Chácara Brasil, que também é um projeto que foi de plantação nosso. Já é a segunda igreja que plantamos lá, desde o início, do zero, eu e minha família, e o Senhor à frente. E hoje a nossa igreja trabalha com a plantação dos quilombos, nas ilhas isoladas ao redor do Maranhão, nas palafitas. Tem sido um trabalho desafiador. Eu convido você a conhecer esse trabalho, se depois quiser saber mais como isso funciona, ou quiser ser também um plantador de igrejas para essas áreas, estou à disposição para conversarmos sobre isso. Amém? Diga amém, irmão. Amém. Muito bem. Eu não vim para conversar, a gente veio para pregar a palavra do Senhor. Lá vem o Juan me atrapalhar, né? Eu acho que é o microfone que está falhando, né, Juan? E então eu quero convidar a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10, verso 13 ao 15. Eu sei que vocês estiveram em pé durante muito tempo, não é? Mas em reverência à palavra do Senhor, por favor, vamos colocar de pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor. Leiamos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Louvado seja o Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós nos comprometemos contigo nesse tempo de leitura e de reflexão sobre a tua palavra. Faça com que não seja apenas entendida, mas que seja celebrada enquanto nos deleitamos no alto privilégio de sermos convocados e enviados para nos engajarmos na missão do Senhor Jesus. Enquanto levamos bem alto tua cruz e o amor que nos é declarado por aquela cruz. Faça esta mensagem conhecida, Senhor, em todo o mundo, até o fim, para que possamos ver Jesus com alegria e confiança ao sermos conduzidos à tua presença. Ó Senhor, humildemente clamamos nesta noite pela intervenção do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Que ele toque em nossas mentes, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra, a tua verdade. Sejamos transformados por ela nessa noite. Ó Deus, aquece nossos corações para sermos obedientes ao teu chamado de missão. E que esta igreja, Senhor, seja um instrumento em tuas mãos, poderosa, para proclamar o teu reino e espalhar o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A questão que paira diante de nós nessa noite, a razão pela qual a igreja do Senhor deve estar engajada na missão, é o tema que eu vou pregar hoje e amanhã pela manhã. O tema é: como eles ouvirão? Como eles ouvirão? Eu quero que nós pensemos nessa questão, porque essa questão está no meio de uma série de questões que enquadram a estrutura da missão do Senhor. Qual deve ser o combustível para a missão? Qual deve ser o combustível da missão para que a igreja seja frutífera nela? Eu gostaria que vocês pensassem nessas perguntas que o apóstolo Paulo ele fez aqui. Porque, irmãos, nessas perguntas Paulo destaca 5 componentes que devem estar presentes na missão para a qual nós fomos chamados. Ele faz uma série de perguntas aqui, do verso 14 ao verso 15, que apontam para 5 palavras. Eu vou dar essas palavras a vocês na ordem inversa que Paulo apresenta aqui, né? Ao contrário de como Paulo menciona. Vejam, ele menciona aqui a partir do verso 14, invocar a Deus, crer, ouvir, pregar e enviar. Eu vou falar isso da forma inversa. Eu vou falar enviar, pregar, ouvir, crer e invocar a Deus. Essa é a estrutura da missão do Senhor, da Missio Dei. São esses 5 componentes. Sem esses 5 componentes, qualquer coisa que façamos e que chamemos de missão na verdade, algo incompleto, algo míope, na verdade, não vai ser missão. Então, são os 5 componentes que devem estar presentes em ação em qualquer lugar que nós estejamos planejando evangelizar, em qualquer lugar que a igreja esteja pensando em plantar uma igreja, enviando, pregando, ouvindo, crendo, invocando a Deus. Amém? Vamos repetir para ficar no coração? Enviando, pregando, ouvindo, crendo, invocando a Deus. Ok? Quem falar as 5 agora, sem eu falar, vai ganhar um copo com água no final. Vamos lá? Enviando, pregando, ouvindo, crendo, invocando Deus. Deixe-me mostrar por que isso é
tão importante. Nós cristãos evangélicos, né? E aí você se contente quando fala assim, não é? Nós cristãos evangélicos, nesse país, a gente tende a ter nossos slogans, né? Os nossos provérbios, os nossos ditados das nossas igrejas, pelos quais a gente tende a tentar descrever a vida cristã. Alguns são muito úteis, outros não são tão úteis assim. Um dos menos úteis que a gente muito fala quando fala de evangelização, quando fala de missão, é um que foi atribuído a um santo católico chamado São Francisco de Assis. E embora o coitado não tenha nada a ver com essa frase, não é? Se você fizer uma pesquisa de fato, Francisco de Assis nunca disse isso, Francisco de Assis nunca escreveu isso, mas todo mundo diz que foi ele que fez, ou que foi ele que falou. Então, se isso é um pecado, coitado, né, ele já está carregando uma coisa que não foi ele que fez. Diz-se que Francisco falou assim: pregue o evangelho em todos os momentos, e se necessário, use palavras. Olha só, qual é a ideia por trás dessa frase? Palavras às vezes. Ações falam mais alto que as palavras, né? Então, se você for evangelizar, o que é importante é que você seja alguém correto, que você dê um bom testemunho. Meus irmãos, nós precisamos muito, mas muito nos preocupar com as nossas ações. Nós precisamos muito nos preocupar com a forma como nossas ações estarão reforçando o que a gente diz, ok? Isso é um fato. Você deve realmente viver o que você prega. Mas se nós estamos ou estivermos pregando o evangelho sem palavras, apenas demonstrando nossas ações, o nosso caráter, o nosso testemunho, nós não vamos estar pregando o evangelho. Nós vamos estar pregando a nós mesmos, ok? A gente quer mostrar quem nós somos. Então tem que haver palavras. Tem que haver uma proclamação que seja central para o que para o que nós somos chamados a fazer. Então, o que é missão? Missão é proclamar o evangelho verbal, de forma inteligível, para todas as pessoas e em todos os lugares. Então, qual é o desafio da igreja hoje? O desafio com isso é que nós, dos quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, né, nós temos hoje 7,95 milhões ou bilhões de pessoas no planeta. Dizem aí os estudiosos que iremos chegar a 8 bilhões no final do ano. Ou seja, dos quase 8 bilhões de pessoas do planeta, mais de 3 bilhões não são alcançados com o evangelho. Então, com essa mensagem que é central para a salvação através da cruz do Senhor. Então, o que ainda precisa acontecer para que o evangelho alcance os 3,2 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho? 5 coisas devem acontecer. 5 coisas. Quais são? Alguém tem que ser enviado. Aquele que for enviado tem que fazer o quê? Pregar o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do reino, como Jesus diz. Terceiro, o evangelho pregado tem que ser ouvido, muito bem, de forma inteligível, deve ser entendido. Em quarto lugar, deve-se crer, né, acreditar no evangelho, e tem que se compreender o evangelho. E quinto lugar, essa crença deve levar o ouvinte a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Uau! Todo mundo com sede, doido para beber água, não é? Um copo com água no final. Meu objetivo hoje é falar dos 2 primeiros requisitos: enviar e pregar, ok? Aí, se você quiser muito, mas muito saber dos outros 3, você não pode faltar amanhã pela manhã. Venha para cá, mesmo você, pastorzão, deixa a sua igreja lá, venha de manhã para cá ouvir a palavra do Senhor. Enviar. Então, vamos começar com isso. No verso 15, por favor, vamos ler todos juntos?
Verso 15, Paulo faz uma pergunta, qual é? E como pregarão se não forem enviados? Deixa eu fazer uma defesa aqui, e os pastores queridos aí depois podem me corrigir, mas a compreensão de que, para mim, é de que o livro de Romanos, na verdade, a carta de Romanos é um pedido de levantamento de apoio missionário do apóstolo Paulo aos seus apoiadores em Roma. Apoiadores que ele nunca havia encontrado, que ele nem conhecia. Deixa eu tentar provar isso. Se você lê o livro de Atos, os principais apoiadores de Paulo, eles estavam na sua igreja inicial de envio, não é? Ali ficava no extremo leste de Antioquia. E aquelas igrejas em Antioquia e as igrejas ao redor apoiavam Paulo financeiramente para que ele pudesse levar o evangelho por toda a parte do mundo conhecido até Roma, até a Espanha, onde Paulo estava se preparando para ir quando ele está escrevendo essa carta. E então, ele diz na carta aos Romanos, por favor, abra o capítulo 15 aqui está a pergunta financeira, não é? Que muita gente não gosta de uma carta de um missionário quando chega pedindo apoio financeiro. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, missionário não pede ajudinha, igreja não dá ajudinha para missionário, ok? Não existe essa palavra no meio missionário. Igreja faz um investimento no reino de Deus, amém? A gente não ajuda missionário, não dá esmola para missionário, a gente investe no reino do Senhor, ok? Então Paulo está pedindo um investimento financeiro aqui, capítulo 15, verso 20, vamos ler juntos? Esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, veja só, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre um fundamento alheio. Verso 23 agora ao verso 24. Mas agora, vamos lá todos juntos? Não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, pensem fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem, o que diz agora aí? Estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, ok? Aqui está o pedido financeiro, que vocês me enviem. E aí ele vai repetir a intenção dele lá no verso 28 do capítulo 15. Verso 28, todos juntos. Tendo, pois, concluído isto, ok, isto é, tendo, pois, levado o presente financeiro para as igrejas pobres de Jerusalém, tendo, pois, concluído isto, e o que mais? E havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. Então Paulo entendia que a igreja enviadora, a igreja lá de Antioquia, estava muito distante dele agora, muito longe da Espanha, então ele precisava de uma nova igreja enviadora, ok? Uma base de apoio ali na Espanha, e por isso ele escreve essa carta. Ele envia ela pela mão de Febe, de quem você vê aí no verso 16, uma mulher de negócios que estava indo para Roma. Ele coloca essa carta na mão dela, os estudiosos acreditam nisso. Ela leva a carta para Roma, eles leem a carta que fala sobre a glória do Evangelho, a carta que fala da maravilha do que é o Evangelho, e depois que ele lê em tudo isso, do que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, Paulo está dizendo assim, seguinte, se o evangelho é tão bom, como que vocês poderiam querer aproveitar tudo isso sozinhos? Vocês não querem que esse evangelho que é tão bom vá mais longe, para os lugares ainda não alcançados? Vocês não querem fazer parte do grupo que me envia aos 4 cantos do planeta? Estou indo até vocês, para que vocês possam me ajudar a chegar mais longe com o Evangelho. Esse é o livro de Romanos. No início de Romanos e no final de Romanos, o primeiro e último capítulo tem uma frase que se repete. Por favor, vamos lá, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5.
Vamos ler? Por intermédio de quem viemos a fazer o quê? A receber graça e apostolado por amor do seu nome. Olha, agora marca essa frase aí. Para o quê? A obediência por fé entre todos os gentios. A palavra gentil aí na língua original é etnias. Para todas as etnias, para a obediência por fé entre todos os povos, entre todas as etnias. Agora vá para o último capítulo de Romanos, capítulo 16, verso 26. Último capítulo, vamos lá. Verso 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno. Olha a frase agora de novo. Para a obediência por fé entre todas as nações. Mesma palavra na língua grega, entre todas as etnias, entre todos os povos. Ou seja, este evangelho tão maravilhoso que Paulo fala na carta aos Romanos, tem que ir a todas as nações. É assim que Romanos começa e é assim que Romanos termina. Tudo no meio é a glória do evangelho. A glória do evangelho. Paulo está dizendo como vocês podem se contentar em apreciar esse evangelho tão maravilhoso como se fosse tudo apenas sobre vocês. Isso não é apenas sobre vocês. É por isso que a gente começa com envio. E como pregarão se não forem enviados? Então a pergunta que eu faço para a igreja cristã evangélica aqui nessa noite: o que vocês têm feito pelo envio de missionários aos lugares mais distantes? O que vocês têm feito? A palavra de Deus diz que é uma ordem, ela dá uma ordem para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo é uma ordem, não é verdade? É uma ordem, ele manda a gente ir. Então, se ele manda a gente ir, a pergunta é: por que eu tenho que ficar? E se eu tenho que ficar, então o que eu tenho que fazer se eu tenho que ficar aqui, para que esse mandamento, esse evangelho chegue mais longe? O que eu consigo fazer daqui, para que eu participe disso? Então a pergunta é: o que vocês têm feito pelo envio de missionários aos 4 cantos do planeta? Eu e minha família, um dia nós fomos enviados pelo nosso presbitério para a plantação de uma nova igreja em um bairro muito pobre da nossa cidade. Apesar de que eu acredito na época que o meu presbitério não tinha visão nenhuma de ação missionária. Ele queria, na verdade, cobrir um problema, né? Resolver um problema que estava acontecendo lá, naquele local. Na verdade, havia um rapaz antes de mim plantando a igreja lá no começo, e ele fez coisas muito erradas lá, queria brigar com o presidente da associação de moradores lá, uma confusão danada, chamavam-lhe de Iraque, e perguntaram para mim assim: Dilvan, eu estava no começo do seminário, Dilvan, tu quer ir para o Iraque? Eu pensei que Iraque era mais distante, né? Aí eu disse: Iraque, eu vou. Onde é o Iraque? Aí ele disse: é bem ali no Bequimão, bem ali na Vila 7 de Setembro, está tendo uma confusão lá, querem matar o pastor de lá, tu quer ir para lá? Eu disse: eu vou para lá. E a gente foi para lá. Não me mataram, graças a Deus, estou aqui, né? Hoje tem uma igreja plantada lá para a honra e glória do Senhor. Eu me lembro até que o líder da igreja que eu fazia parte não queria que a gente saísse, não é? Mas agora tem sido um privilégio ser pastor de uma pequena congregação que envia, que leva o chamado a sério, e que tem hoje, nós somos a igreja mais nova do nosso presbitério. Nós temos 3 anos apenas de organização, e hoje nós já temos 12 trabalhos missionários sendo apoiados por nossa igreja. Por um lado, a gente tem investido e tem enviado pessoas que a maioria da igreja não conhece. Isso que é legal no movimento missionário. Vocês podem estar, às vezes, investindo em pessoas que vocês nem conhecem, que vocês nunca viram, pessoas que estão plantando, e a gente tem investido aí em igrejas em Moçambique, de um pastor que a igreja nem conhece.
Nós estamos investindo em uma igreja batista. Veja só que alegria, eu falo isso com muita alegria. Nós estamos investindo em um pastor batista que está plantando uma igreja numa favela no Rio de Janeiro, né? E estamos investindo nele lá. Estamos investindo na região de Barreirinhas, em Quilombos e também nas ilhas ali próximas, em um bairro na Vila Janaína, em São Luís, um bairro muito carente também, com pessoas que a igreja não conhece. Através da rede Atos 29, da qual nossa igreja faz parte, e eu sou um dos representantes dela aqui no Brasil, nós estamos enviando missionários para o Afeganistão, Butão, China, Paquistão, Índia, Tunísia, Iraque e Uzbequistão. Vocês sabem o que esses países têm em comum? Esses são os países mais perigosos para se viver e servir como seguidor de Jesus. E ainda assim a nossa igreja está fornecendo recursos e enviando homens e mulheres que estão nesses países compartilhando o evangelho hoje. E vocês também podem fazer parte disso. Vocês também, na verdade, devem fazer parte desse movimento. Vocês devem enviar missionários para lá. Existem muitas agências missionárias precisando de investimento de igrejas como vocês. Portas Abertas, Missão Amém e tantas outras. Procurem, invistam. Ah, pastor, eu tenho tão pouco. Você não sabe o pouco que você tem pode fazer nas mãos de Deus. Eu lembro-me que quando eu entrei no seminário, e eu e minha esposa trabalhávamos, e então eu disse ao presbitério, eu disse, olha, não precisa pagar o meu seminário, porque a gente trabalha e com os recursos a gente consegue pagar. Meu presbitério realmente não tinha nem condição financeira para isso. Então, no primeiro mês de seminário, minha esposa ficou desempregada, eu também fiquei desempregado. A primeira coisa que a gente pensou foi, eu vou trancar o seminário, não vai ter condição de pagar. E ela ficou insistindo comigo, não, você tem que fazer, tem que fazer. E eu me lembro, olha, uma revista Portas Abertas, que bênção isso aqui. Resposta de Deus. Vocês são, uau, Portas Abertas, que bênção. Então, uma senhora, eu fui contar para a congregação que eu estava plantando. E eu contei lá, uma congregação bem pequenininha, eu disse, irmãos, eu vou ter que trancar o seminário. Eu não tenho condições de continuar a pagar. E uma senhorinha, irmã Alvina, está viva até hoje, ela levantou a mãozinha assim e disse assim, pastor, eu vou ajudar a pagar seu seminário. Aí eu pensei, irmã Alvina, a aposentadoria dela assim, tão pequenininha, o que ela vai fazer? Ela disse, eu vou lhe dar R$2 por mês. Eu disse, eu me tremi todinho. Eu digo, uau, R$2, eu vou pagar o seminário com R$2. Eu não sei como, porque parece tão pouco, não é? Aquilo multiplicou tanto, irmãos. Eu peguei aqueles R$2 e mais algum pouquinho da minha família, e eu comprei uns quadrinhos numa livraria evangélica lá, e eu enchi uma sacola com aqueles quadrinhos, e eu ia para a praia vender, custava 25 centavos, eu vendia por R$1. Aqueles R$2 foram multiplicados e eu consegui pagar meu seminário os 5 anos que estudei com aqueles R$2. Você não sabe o que Deus pode fazer com esse R$1, R$2 que você tem aí sobrando na ação missionária do Senhor. Pense sobre isso. Sem Deus nada pode acontecer, mas com Deus tudo pode acontecer. Amém? Nós devemos enviar pessoas pelo mundo, e no entanto, existem missionários lá, pregando a palavra, é maravilhoso, isso é para celebrar, isso é um extremo, você envia pessoas que você não conhece. O outro extremo é que essa igreja também pode enviar aqueles que são mais preciosos para vocês, preciosos para nós. E a gente pode dizer para eles com um nó na garganta, quando algum jovem da igreja se levanta, ou um senhor da igreja se levanta e diz, eu quero plantar uma igreja, eu quero ser um missionário. E você dói no coração, mas você vai dizer, eu vou te enviar. São pessoas preciosas para nós. É fácil você pensar em enviar alguém da igreja.
Mas e quando for seu filho ou sua filha? Pense comigo, você está investindo aí na formação educacional do seu filho. Ele está lá fazendo medicina, lá na UFMA. Lá no último semestre ele chega para você: papai, mamãe, eu quero ser missionário do Senhor. Uau! Você sonhava tanto que ele ia comprar uma casa no fundo do seu quintal, ele ia ficar morando lá, e ele diz para você: eu quero ir para o Oriente Médio, eu quero ir para longe, papai e mamãe, pregar a palavra de Deus. Dói, mas a gente também tem que pegar aqueles que a gente ama muito, que sabemos que são bons nas mãos de Deus, e enviar. Como nossa igreja enviou o que hoje é um pastor, o pastor Veriano, que está revitalizando uma igreja presbiteriana no Monte Castelo. Era alguém muito precioso para nós, muito querido para nós, alguém que Deus conquistou em um lugar que você não pode nem imaginar. Ele estava preso em Pedrinhas, tráfico de drogas, 2 anos lá. E através do Seminário Cristão Evangélico do Norte, havia um trabalho lá de formação de lideranças. A gente ia para lá formar líderes lá, para que eles pudessem ser líderes espirituais dentro da cadeia. Ele foi encontrado lá, naquele movimento da nossa saudosa Mana dirigia. E um dia eu estou no seminário, ele aparece no seminário, à noite, eu dando aula, alguém me chama: pastor, tem um rapaz ali fora querendo falar com o senhor. E quando eu saí lá, era Francisco Veriano. Eu digo: rapaz, tu fugiu da cadeia? Aí ele disse: não, pastor, eu estou na condicional e preciso agora de um local para morar, de um emprego. E aí eu disse: você vai ser vigia da igreja. Ele olhou para mim: o senhor é doido, eu estou saindo da cadeia, como é que eu vou ser vigia da igreja? Quem vai aceitar um negócio desse? Eu disse: se eu vou aceitar, Deus já aceitou, e eu não vou contar para a igreja, não. E aí ele foi, serviu lá como vigia da igreja durante algum tempo. Pastor, eu quero ir para o seminário. Enviamos ele para o seminário, ele se formou no seminário, apresentamos ao presbitério, foi reconhecido como pastor, e hoje é pastor presbiteriano, revitalizando uma igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Enviamos o missionário Ricardo Valentim, que é muito querido, foi trabalhar em Barreirinhas, amou aquele lugar, dos locais não alcançados. Pastor, eu quero ficar por aqui. Eu digo: fique aí, em nome de Jesus. A gente perde pessoas queridas, mas para o Senhor, entende? E quando eles estão trabalhando para o Senhor, você não perdeu. Você sabe onde estão na mão de Deus. Então você tem que enviar pessoas daqui. A gente precisa ver jovens se levantando, dizendo assim: eu quero servir o Senhor no campo missionário, eu quero ser um pastor nas mãos de Deus. Onde estão os vocacionados da igreja? Mas esse chamado não é só para os novinhos, não. Eu estou vendo aqui um monte de cabeça branca, né? Já alguns aposentados, já alguns pensando na aposentadoria. Por que você não separa aí, quem sabe, uns 2 anos da sua aposentadoria, uns 3 anos, uns 4 anos, e chega para o pastorzão da igreja: pastor, eu quero plantar uma igreja, me mande aí para algum lugar. E você se dedica, né? Você achou que ia gastar seu tempo agora fazendo o que você quisesse? Faz o que Deus quer que você faça nas mãos dele. Envie, igreja. Precisamos enviar, como eles ouvirão se a gente não enviar? E no meio de tudo isso, nós somos enviados também, não é verdade? Porque nós somos chamados também. Pouco antes do Senhor Jesus ascender aos céus, ele disse: assim como meu Pai me enviou, também vos envio. Então cada um de vocês, cada um de nós somos os enviados do Senhor. Como pregarão se não forem enviados? Você foi encaminhado por Deus nessa missão. Você foi chamado por Deus para essa missão. E nós juntos, irmãos, devemos enviar outros para irem aos lugares onde nós não temos acesso para ir. Então existe o envio. Essa é a primeira parte da estrutura missionária. Mas não somente o envio. Qual é a segunda parte? Pregar. Verso 14. Em segundo lugar tem a pregação. Vamos lá? Todos juntos. Verso 14. Pode ler, gente. Vamos lá? Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão?
se não há quem pregue. Nós pregamos o nome do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho, irmãos, deve estar nos nossos lábios, das pessoas que reivindicam como sua própria esperança de vida e toda a eternidade o Senhor. Mas não é apenas informação, é uma proclamação com autoridade. E não é a autoridade do pregador, não é a autoridade daquele que evangeliza, é a autoridade do Rei do Universo, amém? A autoridade é do Rei do Universo que passa pela nossa pregação. É uma mensagem que está sendo proclamada, anunciada, não como informação, não é um comercial, não é um post de mídia social que você simplesmente pode colocar e depois você pode apagar, sem nenhuma consequência. É uma proclamação autorizada da mensagem do Rei com consequências eternas. É uma convocação para uma resposta. Essa é a pregação que Paulo declara aqui e que é central para a missão. O próprio Senhor Jesus, pouco antes de subir, lá em Mateus capítulo 28, ele disse assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam o quê? Discípulos. E esse portanto significa, vocês estão indo com a minha autoridade. Toda a autoridade me foi dada, portanto, vocês vão com a minha autoridade, não com a de vocês. Vocês vão não porque acham que é uma boa ideia, ou necessariamente vai dar certo. Vocês vão porque eu tenho toda a autoridade. Eu confiei a vocês a minha autoridade. Vão com a minha autoridade, com a minha mensagem e proclame a verdade. A questão é que a missão requer envio e requer pregação. Requer, entende? Exige o anúncio da eterna palavra de Deus. É obrigatório. É um apelo a uma resposta. É uma proclamação autorizada da mensagem, um convite do Rei do Universo. Essa é a nossa missão. Enquanto coisas como missões médicas, odontológicas, missão onde a gente vai fazer educação, missão onde a gente vai fazer acampamento, missão onde a gente vai cavar poços, missão onde lidamos com pobreza, necessidades sociais, distribuição de cesta básica, tudo isso é coisa muito boa, tudo isso é coisa muito útil, mas nunca são um fim em si mesmas. Elas não podem ser e não devem ser um fim em si mesmas. Elas são plataformas, irmãos, sobre as quais nós subimos para pregar o Evangelho. Você distribui cesta básica, você faz ação social com o intuito de pregar o Evangelho. Tudo isso é um meio para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Tem que haver a pregação. A missão exige a pregação. A missão exige a mensagem autorizada do Rei. E qual é essa mensagem? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, gostaria de lembrá-los do evangelho que prego a vocês, como de primeira importância, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras, e Ele apareceu pessoalmente a centenas de seus seguidores, e por último, Ele apareceu a mim. Meus irmãos, existe uma mensagem que tem que ser proclamada com autoridade, um convite que requer uma resposta. É a troca que houve na cruz. Nosso pecado indo para Jesus, onde Ele foi tratado como o nosso pecado merecia, e a sua justiça vindo a nós, para que o Pai nos céus olhe para nós agora e nos veja como perfeitos, como santos, como justos, mesmo agora, como seu Filho é. Ou colocando nas palavras de Paulo em Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Esta é a mensagem, irmãos.
Essa mensagem tem que ser proclamada nas ruas. Essa mensagem tem que ser proclamada em cada bairro, em cada cidade, em cada país, ao restante das 3,2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram, que não foram alcançadas antes do retorno do nosso Rei. Esse é o combustível da missão. Devemos estar enviando, devemos estar pregando, devemos estar ouvindo, devemos estar crendo e devemos estar invocando o nome do nosso Senhor. Tudo isso, até o fim, daquilo que o livro de Apocalipse descreve de maneiras que nem agora a gente pode imaginar. Chegaremos aos 3 últimos componentes dessa missão amanhã. E eu encorajo vocês a olhar cuidadosamente para o resto disso. Mas para onde tudo isso está indo, para onde a missão vai, é registrado em Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao 10. Onde o apóstolo João escreve assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse será o hino que nós iremos cantar. Esse é o lugar onde terminará a missão. E é aí que começará a festa eterna, a aventura que nós iremos viver para toda a eternidade. Essa imagem, ela é retratada para nós tão lindamente. Eu vou usar algo que eu aprendi hoje à tarde com o irmão Arão. Eu vou contar uma ilustração para vocês poderem entender, né? Irmão Arão é muito bom de contar histórias, né? Então, no último parágrafo do livro As Crônicas de Nárnia, se você nunca leu, por favor, leia. Não é para ver os filmes, mas leia o livro As Crônicas de Nárnia. Lá o autor C.S. Lewis, ele conta uma história usando elementos da cultura deles, falando do Evangelho. E ele simboliza Jesus através da figura de um leão. Eu falo leão, minha filha briga comigo. Não é leão, papai, é leão. Leão, não é? O leão chama-se Aslan. E ele está ali conversando com as crianças. E C.S. Lewis escreve no último parágrafo, dizendo assim: e enquanto Aslan falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer depois disso eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Mas, para eles, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, eles estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém da terra jamais leu. A história que continuará eternamente. A história que durará para sempre. E na qual cada capítulo será muito melhor do que o capítulo anterior. Louvado seja Deus! Isso é o céu. É para onde a missão irá nos levar. E o que nos levará até lá? De acordo com o apóstolo Paulo, enviar, pregar, ouvir, crer e invocar o nome do Senhor. Aleluia. Isto é missão. Esse é o privilégio da igreja do Senhor Jesus. Este é o combustível que vai terminar a missão. Louvado seja Deus, porque nós
fazemos parte, fomos chamados a participar de tão grande glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se você está aqui nessa noite e nunca tinha ouvido falar dessa história, eu te convido a conhecê-la. Eu te convido a entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu te convido a viver somente para Ele, para que você possa fazer parte dessa grande aventura que será viver toda a eternidade ao lado do grande Rei, do grande Leão, o Senhor Jesus, o Salvador. Vamos orar? Pai, nós nos comprometemos a Ti novamente, porque fomos convidados a orar como o profeta Isaías. Aqui estamos, Senhor. Envie-nos. O Senhor acha que pode nos usar, mesmo assim como somos, quebrados, fracos, imperfeitos, ó Pai. O Senhor acha que há algum papel que eu possa desempenhar? O Senhor acha que há algum papel que a igreja cristã evangélica aqui, essa primeira igreja, possa desempenhar nessa missão? Ó Senhor Jesus, para que a gente possa terminar a Tua missão, aqui estamos. Envie-nos, use-nos e realize coisas grandiosas e poderosas através de nós, que agora a gente nem pode imaginar, mas que Tu podes fazer grandes coisas, por amor do Cordeiro que se entregou por nós, para que celebremos por toda a eternidade a Tua glória e o Teu louvor. Sim, Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém, e amém, e amém. Deus os abençoe.